ele quer restaurar muitos relacionamentos. Deus quer restaurar casamentos, Deus quer restaurar famílias, Deus quer restaurar noivados. Eu creio. O diabo tem intensificado o seu projeto na vida de muitas pessoas. E o projeto do diabo é destruir a família, é destruir relacionamentos, é fazer com que você e seu marido fiquem distantes. Quantas pessoas estão com um relacionamento de fachada? Eu atendo gente de todo o Brasil. Gente de todo o Brasil que aparece nas capas de revistas, de jornais, mas eu sei que eles não estão bem. Pessoas que chegam para mim e dizem assim: profeta, nós batemos a foto junto, mas o nosso casamento está uma porcaria. Para a sociedade, nós estamos bem. Para a sociedade, nós nos damos bem. Mas dentro de casa, é cada um no seu canto. Não nos relacionamos mais como casal. Inclusive, atendi casais que dormem em quartos separados. Estão na mesma casa, mas estão em quartos separados. Gente, vê se isso é projeto de Deus. Será que isso é a vontade de Deus? Com que as pessoas elas vivam de aparência? Você vai ter que resgatar teu casamento. Você vai ter que trazer essa pessoa que você ama de volta para perto de você. Deus não quer mais que vocês vivam apenas de aparência para os outros. Deus quer mudar essa história. Deus quer mudar essa realidade que vocês estão vivendo. E se você, porque essa história repete muito, se você está separada há meses do seu marido ou da sua esposa, não perca a esperança. Não houve o divórcio. E mesmo que tenha havido o divórcio, mas se ele não casou com outra pessoa, por que não buscar a restauração? Por que não lutar pela família? Porque há pessoas que elas separam hoje e já estão divorciadas amanhã. O diabo quer que você perca tempo, que você viva de relacionamento em relacionamento e você tenha aquele famoso orgulho. Não, você tem que ter o orgulho próprio. Não, eu acredito, a pessoa tem que ter autoconfiança, ela tem que ter um certo lugar, mas ela não pode deixar o orgulho roubar dela a família dela, roubar dela o projeto de Deus, o plano de Deus. Deus não quer também que você viva sofrendo. Não, isso Deus não quer. Mas Deus, Ele tem todo o poder de transformar a sua esposa naquela namorada que ela era quando vocês se conheceram. Deus tem o poder de restaurar o seu marido naquele namorado que você conheceu ele. Eu creio que Deus tem o poder de fazer isso e fazer muito mais. Então, eu quero fazer aqui duas perguntas. Antes de começar, eu quero fazer duas perguntas para você, para depois dar a receita do bolo. Amém? Então eu quero fazer duas perguntas aqui e eu quero que você seja muito honesto diante de Deus. Você responda essas perguntas e depois eu vou dar a receita do bolo. Como trazer a pessoa amada de volta. Na internet está cheio de vídeos e de simpatias e de outras coisas para trazer o marido de volta, para trazer a mulher que você ama de volta. Profeta, essas simpatias é de Deus? Não é de Deus. Não, mas deu certo para fulana. A que custo? Eu sempre pergunto isso, quando as pessoas dizem, deu certo, eu sempre pergunto, a que custo? Você sabia que o diabo não dá nada de graça? Eu vou repetir, o diabo não dá nada de graça. Tudo que ele dá com uma mão, ele tira com duas depois. Tudo. As negociações com as trevas é assim.
Não tem como você fazer algo espiritual se depois não vier uma cobrança. Vem a cobrança. E um detalhe: quem bota o preço no final dessa conta é o diabo. E ele vai botar um preço muito alto. Então, não faz pacto com as trevas. Não faz simpatia, mandinga, essas coisas, não. Não é assim que você vai ter ele de volta. E se deu certo para alguém que você conhece, acredite, presta atenção no que eu vou falar. Vou falar uma vez só, acredite. Se deu certo para alguém próximo de você, essa pessoa, ela tem uma grande conta a pagar. E detalhe, não é com o homem aqui dessa terra. Não é com um lugar físico. Ela vai ter uma conta para pagar das trevas. Infelizmente, é isso que acontece. Essa é a realidade espiritual. Quem faz pacto com o inimigo tem que pagar a conta depois. É isso que acontece. Então, não faça simpatias. Não faça esse tipo de coisa. Não vai trazer ele de volta da forma certa. Não, mas o importante é ele estar comigo, depois a gente enfrenta o que tiver que enfrentar. Você está disposto a isso? A fazer um pacto com o inimigo? Não faça isso. Você não sabe o perigo que você pode estar correndo ao fazer isso. Faça pacto com Deus, porque Deus é bom. Faça pacto com Jesus. O pacto com Deus, a forma de Deus é melhor, até porque não tem conta para pagar depois. Não tem conta para pagar. Amém? Então pega essa palavra em nome de Jesus. Agora, olha as duas perguntas que eu vou fazer para você. Primeiro, olha a primeira pergunta, pega aí. O que fiz para meu marido ou para minha esposa não me querer mais? Essa é a primeira pergunta. O que fiz para meu marido ou para minha esposa não me querer mais? Isso é muito sério. As pessoas, elas falham no sentido que elas só veem o erro no outro, mas elas não veem o erro em si. Ou seja, que elas também falham. Certo? Todos nós falhamos. E num relacionamento, não é só um que está errado. Ambos estão errados. Você entende isso que eu estou lhe ensinando? Ambos estão errados. Não é só um que falhou. Não é só um que errou. Ambos erraram. Ambos acabaram falando o que não deveria, fazendo o que não deveria. Então, ambos precisam se consertar. Ele precisa se consertar e ela precisa se consertar também. Ambos precisam se consertar. Essa é a primeira resposta que você tem que dar. A primeira. Essa é a primeira. O que eu errei? O que eu fiz com que o meu marido ou a minha esposa não me quisesse mais? Isso é muito importante. Deus está querendo falar aí com muita gente que está ao vivo. O que eu fiz para isso acontecer? Então pega essa palavra, essa é a primeira pergunta. Segundo, quando as coisas começaram a mudar no meu relacionamento? Quando as coisas começaram a mudar no meu relacionamento? Gente, quando que meu marido começou a ficar distante de mim? Deixa eu pensar. Bem, ele começou a ficar distante de mim quando eu aceitei um trabalho que ele disse para mim não aceitar. Ele ficou distante de mim quando aquela mulher, minha amiga, começou a vir mais na minha casa. Bem, ele começou a ficar distante desde que a gente começou aquela amizade com fulano de tal. Para e pensa, aonde começou a dar o problema? Aonde ele começou a mudar? Aonde ele começou a se distanciar de você?
Não, meu marido começou a ganhar muito dinheiro e mudou comigo. Ah, então você sabe aonde ele começou a mudar. Começou a mudar quando começou a ganhar muito dinheiro. E você, como é que está reagindo a isso? Como é que você reagiu a isso? Isso é importante você responder. Como é que você reagiu quando teu marido começou a ganhar muito dinheiro? Você acompanhava seu marido? Ou você deixava ele sozinho? Quando que começou a acontecer as coisas? Olha, profeta, as coisas começaram a estranhar na minha casa quando nós nos afastamos da igreja. Ah, então houve um divisor ali, um marco para que as coisas começassem a dar errado. São nesses pequenos movimentos que você notou que você tem que identificar por onde entrou o mal. Por onde entrou o mal? Aonde o inimigo começou a trabalhar? Por exemplo, tem muitas mulheres, tanto eu quanto a minha esposa, a gente atende muita gente. E tem muita mulher que diz assim, olha, eu perdi a vontade de estar com meu marido. Desde aí ele começou a se afastar de mim. Então, mais um erro. Você notou que alguma coisa aconteceu? Ou seja, não foi por acaso? As coisas começaram a acontecer? Olha, profeta, ele sempre reclamava que eu falava muito da família dele, que eu não queria visitar a família dele, que eu não queria estar com a família dele. Então você começou a identificar algumas coisas. Você começou a identificar aonde começou o esfriamento, aonde começou a ele se afastar. O diabo pode ter trabalhado através de uma mágoa, pode ter começado a trabalhar através de um ressentimento, ele pode ter começado a trabalhar através de pessoas. Agora, é impossível num relacionamento, preste atenção, é impossível num relacionamento um só ser culpado. Geralmente os dois são culpados. Geralmente tem falha dos dois. Não é uma coisa que a gente quer ouvir, que a gente também falhou, né? Não, porque o errado foi meu marido que me traiu e que... Mas o que você fez também? Às vezes não há traição da parte de um, mas existe a omissão, existe o esfriamento, a falta de diálogo, a falta de Deus, a falta de Jesus, a falta de ter um pastor para aconselhar, a falta de trazer alguém na sua casa para lhe ajudar, para lhe auxiliar, de abrir o coração para alguém. Às vezes, a falta de resolver as coisas. Você já notou que tem casais que não resolvem as coisas? Ou seja, fica tudo errado e eles dizem, vamos botar uma pedra em cima e vamos continuar. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer. É a pior coisa que pode acontecer. Quando um casal coloca uma pedra em cima e não conversa sobre as coisas. Você tem que conversar daquilo que você não gosta. Você tem que conversar daquilo que, não está fechando com você. Você tem que sentar e dialogar. Não, mas eu não gosto de conversar. Minha esposa não tem paciência para conversar. Meu marido não tem paciência para conversar. Então, logo ali pode dar uma separação. Alguém vai ter que dar o braço a torcer. Amém? Alguém vai ter que dar o braço a torcer. Agora, vamos para a receitinha? Vamos para a receitinha para vencer esses problemas? A Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas detalhe, o que Deus uniu, ou seja, se eu seguir os princípios de Deus, então eu não vou separar. Se eu temer a Deus e consultar a Deus, então eu não vou separar. Amém? Então tá aí, o segredo é colocar Jesus na tua vida. Então não precisa de simpatia, fazer trabalho para ele voltar. Larga a mão disso. Eu já falei que isso não dá certo. Não dá certo porque o que o diabo dá com uma mão, ele tira com duas. Não faça isso. Esse é o meu conselho. Quiser fazer diferente, a responsabilidade é sua. Agora, preste atenção
na receitinha. Primeiro, conserte-se com Deus naquilo que você tem errado. Esse é o primeiro ponto. Conserte-se com Deus naquilo que você tem errado. Conserte-se com Deus naquilo que você tem errado. Então, se você tem sido orgulhoso ou orgulhosa, peça perdão para Jesus. Tua mulher te deixou, mas daí você bebia, você fumava, brigava, e ela sempre dizia para você que não gostava, até que teve um dia que ela tomou uma posição e foi embora. Agora você quer ela de volta. Você vai ter que se consertar com Deus. Você vai ter que mudar essas coisas. Pede para Jesus lhe libertar. Não, mas tem que me aceitar assim como eu sou. Olha, essa conversa não existe. Esse aí foi o homem que inventou. Tem que me aceitar como eu sou. Não, casamento não é assim. Casamento é eu abrir o meu coração. Casamento é eu me moldar. Casamento é, com a ajuda de Deus, eu conseguir ter um pensamento diferente, não ser tão egoísta, não pensar só em mim, pensar na minha família, pensar nos outros. Casamento é assim, meu amigo. Casou, alguém tinha que ter lhe ensinado. Ninguém lhe ensinou, agora vai ter que lutar. Amém? Esse é meu conselho para você, vai ter que lutar. Então, conserte-se com Deus primeiro, porque não adianta Deus trazer teu marido de volta e daí dá 2, 3 meses vocês estarem separados pelo mesmo problema. Então, o que tem que acontecer? Você tem que mudar. Você tem que mudar. Agora, segunda coisa, entre em oração. Você já assistiu aquele filme do Quarto de Guerra? Lhe aconselho a assistir. De uma mulher que entrou em oração pela vida do seu marido, o que aparentemente não tinha solução. Ela começou a guerrear em oração. E um detalhe, ela não apenas entrou em oração, mas ela começou a guerrear contra as coisas erradas que havia nela também. Porque quando você entrar na presença de Deus, Ele também vai mostrar para você os seus erros, as suas falhas. Ele vai mostrar para você em que você tem errado. Então, entre em guerra espiritual, entre em oração. Não há o que resista à oração. Entre em oração e entre forte em oração. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história. Tem 2 filmes que eu aconselho todo cristão a assistir, que é o filme Prova de Fogo, muito bom, excelente para casais, e esse filme do Quarto de Guerra. Tanto o livro quanto o filme do Quarto de Guerra são maravilhosos, vão ajudar você tremendamente. Agora, depois de entrar em oração e guerrear pelo seu relacionamento, pare de reacionar de forma negativa a ele. Como assim, profeta? Olha só. Geralmente, quando uma pessoa está magoada, ela não responde direito ao outro. Principalmente se o outro fez coisa que não devia. Então a pessoa vai falar, ela não quer falar, ela já xinga, já coloca todos os podres na cara dele ou na cara dela. Isso não é conversa. Não é o caminho para você ter ele de volta. Você vai ter que parar de reacionar, pedindo para Jesus colocar o coração dele em você. Uma reação errada pode afastar ele de você. Então, sempre que vocês conversam, vocês brigam. Sempre que vocês conversam, você fala de uma forma áspera, grosseira. Você me perdoe, mas há pessoas que não sabem falar. Elas falam de forma muito grosseira. E eu tenho certeza que quando era namorado não falava assim, desse jeito. Então você vai ter que mudar a sua forma de falar. Você vai ter que falar mais manso, com mais humildade, com mais amor. Profeta, mas eu não consigo. Pede para Jesus. Pede para Jesus. Pede para Jesus. Jesus pode mudar isso em você. Bom, quando me converti eu falava muito palavrão. Então Jesus entrou na minha vida e transformou meu coração. E Ele pode transformar o teu coração. Ele pode fazer você falar de uma maneira diferente. Amém? Ele pode ensinar você a falar de forma mais mansa, mais humilde.
de como ele fala, como Jesus fala. Amém? E a quarta receitinha do bolo é, depois que você já tivesse consertado daquilo que você estava errado, depois de você ter entrado em oração e estar, não apenas ter entrado em oração, mas estar em oração, e depois de você parar de reacionar de forma negativa a ele. E digo mais aqui, presta atenção. Muitas vezes, uma pessoa, ela faz as coisas que faz, não porque aquilo está no coração dela, mas ela faz as coisas que faz porque alguém está incitando ela. E às vezes, e quase todas as vezes que eu vi um casamento novo se destruir, foi porque a família incendiava o coração. Ou seja, a família dela ou a família dele. A família dela, por preconceito que ela era pobre, ou por preconceito de que ele era pobre, muitas vezes começava a falar mal do rapaz. A gente sabe que isso não tem nada a ver, mas o diabo usa pessoas da própria família para incendiar, pessoas da própria família para atacar. E então, não, mas ele deveria ser mais forte, profeta. Mas há pessoas que não são fortes, há pessoas que são influenciáveis. Mas você, que é mais forte em Deus, você vai ter que aprender a lidar com sabedoria. Você vai ter que dobrar algumas coisas para que seu coração venha a ser como o coração de Jesus. Então, depois de você ter feito todas essas coisas, tem um último passo. Qual que é o último passo? Chame ele de volta. Amém? Chame ele de volta. Diga para ele que você o ama. Diga para ele que você o quer de volta. Diga para ele que você o perdoa de tudo que ele fez. Porque você tem que entender, se a pessoa está com outro ou está com outra, vai ter o dia da briga. Entenda, olha só, vai ter o dia da briga. Agora, se ele tiver a porta aberta para voltar para casa, ele vai voltar. Ou ela vai voltar. Agora, se a porta estiver fechada, como é que ele vai voltar? Se a porta estiver fechada, como é que ela vai voltar? A porta tem que estar aberta. Você tem que dizer, estou esperando você aqui. Seus filhos estão lhe esperando. Nós lhe amamos. Nós queremos você de volta. Nós queremos nossa família junta de novo. Então, aí você está plantando sementinhas no coração dele. Você está plantando sementinhas no coração dela. E essas sementinhas vão produzir, em nome de Jesus, aquilo que aprove a Deus, aquilo que é vontade de Deus. Amém? Quantos de vocês creem e recebem nessa palavra? Amém? Você recebe? Você crê nessa palavra? Aleluia! Essa é uma palavra de direção,